are my song. You are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Yeah. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle, it rages on, the war is already won. I know the war is already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me. Your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Saint Michael, Saint Timothy, Saint Elizabeth, Holy Mary, ora pro nobis, Juan Diego, Catherine Drexel, Saint Francis, Saint Lucy, ora pro nobis. Saint Nicholas, Saint Cecilia, Saint Joseph, Saint Gabriel.
nonostante i momenti a un passo d'andare via, nonostante i silenzi e la tua vana euforia, anche se i miracoli non vengono più bene come allora, come veri acrobati romantici siamo ancora qui, oltre la libertà, con il meglio di noi, nonostante ogni difficoltà. Io ricomincerei, io ricomincerei, io ricomincerei, io ricomincerei. Per il vuoto che resta, se vai via anche un attimo, i biglietti che lasci sul frigorifero, e tu nell'imbarazzo generale che sai sempre cosa dire, e senza neanche farmelo capire ti preoccupi per me.
Ouvintes da Rádio Restauração, quinta-feira, 17 de março, estamos aí no meio da quaresma. E como você tem vivido esse tempo? A quaresma é um tempo que a igreja, que a gente dedique esse tempo de quaresma em família. E é esse o tema do nosso programa de hoje. Viver a quaresma em família. O ano passado, no meio da quaresma do ano passado, eu vi uma pessoa no Instagram, católica, tal, né, com muitos seguidores, comentando que ela não ia viver a quaresma, quer dizer, que ela ia viver a quaresma, mas que por isso os filhos dela, algum filho lá determinado, teria aniversário bem no dia da quaresma, no meio da quaresma, e por isso ela faria só um bolo simples, sem cobertura, sem nada, e eles não cantariam parabéns. Daí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Que vocês acham sobre isso? Vocês acham que faz sentido? Bom, algum sentido até faz, né? Você está ensinando a criança a se mortificar, mas e daí, né? E aquela pessoa que faz aniversário logo em março, fevereiro, sei lá, sempre cai na quaresma, né? Abril, vai ser azarado, né? Porque a criança, imagina, na cabeça da criança é assim, né? Nossa, num aniversário em que não se pode cantar parabéns, gente. Só eu vou ser azarado, né? Todo ano, imagina, a família fazendo isso e praticamente todo ano vai cair o aniversário na quaresma. Então, esse é o tipo de prática que, ao meu ver, não é educativa. É radical, é radicalizar. Né? Uma coisa é você ensinar para os seus filhos um espírito de penitência, de mortificação, mas outra coisa é você forçar a barra, né? É a mesma coisa de eu falar assim para as crianças: gente, a gente não vai no parquinho, vocês não vão brincar porque é quaresma, não vai fazer nada legal. Na quaresma, nós adultos fazemos coisas legais também. Se a gente parar para pensar, né? É até um pouco hipócrita querer forçar a barra para os nossos filhos, que eles deixem de fazer algumas coisas, né? E a gente não se penitenciar tanto, né? Eu não sei se é o caso daquela mãe, né? Às vezes ela era super penitente, não é isso. Mas as crianças têm que ter uma visão positiva da religião. E a visão positiva não é não fazer penitência, não fazer sacrifício. Não é isso, tá, gente? Então, tem que fazer penitência, tem que fazer sacrifício. A gente vai ensinando para os nossos filhos a importância disso. Mas toda penitência e todo sacrifício tem que ser pensada e bem direcionada. Até para nós mesmos. A gente deve se exigir bastante nesse quesito, mas nós somos adultos e a gente sabe qual é o nosso limite. Por exemplo, um adulto, vou fazer um jejum mais radical às quartas e sextas-feiras, por exemplo, né? Esse adulto, ele sabe por que ele está fazendo jejum, ele sabe que é para se penitenciar, que ele está oferecendo para Deus. De penitência corporal. Mas ela pode fazer um outro tipo de penitência. Quem que é, ele aguenta mais o tranco e ele, ao mesmo tempo, não vai fazer a loucura de ficar a semana inteira sem comer. Então, ele vai fazer um jejum quarta e sexta, por exemplo, e vai, sei lá, tomar café da manhã, ele vai viver de alguma forma que seja razoável para ele, né? Se não aguenta o dia inteiro, se é demais, se no final do dia está desmaiando, tem que ficar na cama e a casa está caindo, todo mundo está sem atenção da mãe, sei lá, porque a mãe está fazendo jejum, entendeu? Aí não vale a pena. Então tem que rever esse jejum, né? Então tem que rever. De repente, em vez de ficar o dia inteiro sem comer, toma um café da manhã bom e faz um jejum no almoço, sei lá, né? Então tem várias formas de viver o jejum
para que seja coerente. Tem vários tipos de jejuns, né? Você pode ficar o dia inteiro sem comer, mas você pode fazer a pão e água, você pode só tirar uma refeição, ou você pode comer metade das refeições. Tem várias formas. E a gente, com a nossa cabeça racional, a gente faz o jejum, a penitência, para que ela cumpra o propósito, ou seja, para que nos penitencie, ou seja, tem que haver uma certa dor, um certo sacrifício, mas ao mesmo tempo que seja prudente, né? Se eu ficar morrendo de fome e, sei lá, for dormir às 7 da noite, porque eu falar assim, não aguento mais, não tô aguentando mais ficar sem comer, então eu vou deitar e deixar meus filhos lá soltos, sem jantar, sem nada, porque eu tô fazendo jejum, então não é prudente, certo? Então, a gente tem que ver o sacrifício que nos penitencie, mas que ao mesmo tempo nos possibilite o cumprimento da nossa missão, vocação do nosso dia, tá? Que nenhum de nós tem a vocação de ficar deitado, né? Aliás, até os doentes, eles podem se penitenciar de alguma forma, não, por exemplo, a questão corporal, porque para eles, de repente, eles já estão todos debilitados, né? Imagina uma pessoa acamada, tal. Ela não vai fazer um jejum, ela tem que se alimentar, ela tem que seguir as recomendações médicas, né? Então, ela não vai fazer esse tipo de penitência corporal, mas ela pode fazer um outro tipo de penitência, puxa, eu estou deitado aqui, não posso me levantar e eu vou... isso já é uma penitência, né? Mas eu posso colocar um plus, porque é quaresma. Eu posso oferecer mais uma coisa a Deus. Eu posso rezar mais um terço, estando deitado. Enfim, né? A gente sempre vai vendo, na medida das nossas possibilidades. E a criança, quando a gente fala de criança, as crianças não têm essa... Primeiro que elas não têm essa prudência bem desenvolvida, elas não têm a virtude da prudência. Elas não... Se você perguntar que penitência que você vai fazer na quaresma, é capaz dela falar, vou ficar o dia inteiro sem comer, coisa que a gente sabe que ela não vai cumprir, né? Ela fala assim porque passou na cabeça dela. Mas, provavelmente, é um ímpeto dela, né? E então, ela não vai saber cumprir. Então, a gente tem que ajudar a direcionar essa criança para coisinhas pequenas e que ela possa cumprir. E a penitência daí para a criança, a mortificação, que é legal, gente, eu acho muito interessante que a gente ensine, sim, a partir dos, 6, 7 anos, tá? 6, 7 anos que é a idade que fala, a idade da razão, né? Quando eles já podem, eles já pecam, tá? Com essa idade eles já começam a ter um domínio maior de si mesmos, que eles contam mentirinhas, né? Que eles dão despertinhos, já começam com seus pecadinhos. Essa idade você pode direcionar, né? Conversando com a criança, o que a criança vai fazer de penitência. O que ela pode melhorar. Mas sempre no sentido positivo. A criança não vai fazer jejum. A igreja não recomenda jejum até, né? Para criança, para menores de 12 anos. Não é? Até nos dias de jejum obrigatório, as crianças e os idosos estão isentos, né? Não entram na norma. Então, assim, a gente não vai obrigar a criança a fazer jejum, fazer uma criança fazer jejum, não. Ela precisa comer, né? Ela precisa comer e comer bem. Agora, o que você pode direcionar é para alguma coisa concreta. Por exemplo, olha, você não gosta de alface. Vamos combinar, então, que na quaresma você vai comer um pedacinho, 1/4 de uma folha de alface. É um sacrifício. Então, você pode ir ensinando a penitência dessa forma. E aproveitar até por propósitos educativos, né? Porque como educa, quando a gente tem um autodomínio para fazer qualquer tipo de penitência. Mas a gente não vai fazer uma penitência que impõe ao nosso filho que pare de ser criança. Tipo, vai parar de brincar. A gente não faz uma penitência na qual a gente para de ser adulto, a
A gente não faz uma penitência, vou parar de limpar o banheiro, eu vou parar de cuidar dos meus filhos, eu vou parar de trabalhar. Não, porque eu tenho que fazer o que eu estou chamada a fazer, né? No meu estado de vida, da minha condição, com a minha idade, com as minhas forças. Da mesma forma, a criança, né? Você não vai privar a criança de ir no parquinho porque está na quaresma. Deixa ela ser criança, né? Você não vai privar o idoso de comer a sopinha dele, né? Enfim, você não vai se privar de trabalhar porque está na quaresma, entende? E para a criança, o brincar é o trabalho. É muito importante. No brincar que ela assimila várias coisas que depois vão fazer falta até na convivência dela com outros adultos. Ela vai aprender até a trabalhar no brincar. Cuidar dos bebês, lá das bonecas. Ela imita o pai e a mãe. Ela absorve as situações. Então, esse tipo de penitência a gente não impõe. Então, quando eu vi aquela mulher, né, no Instagram falando para o filho, falando que não ia ter... O bolo ia ser sem enfeite, não ia cantar parabéns porque era quaresma... Ao meu ver, aí, apesar da boa intenção, que eu não nego que tem uma boa intenção dessa mulher, né? Ela deve ser super penitente, né? A ponto de fazer isso. Mas não é uma penitência educativa, porque, veja, para criança, o aniversário é uma coisa que ela espera o ano inteiro, não é verdade? Lá em casa é assim, né? Acabou de fazer aniversário, na semana que vem já está falando assim, no meu próximo aniversário, fala assim, mas acabou de fazer, não deu nem tempo. Mas assim, o aniversário é uma coisa que criança, ela espera muito. Então é aquela fantasia do aniversário. Por mais que a gente não faça nada demais, né? Faz só um bolinho, né? Com o vô, a avó e tal. Mas na mente da criança é o aniversário, é tão legal, eles cantam para mim e tal. Então, vai privar uma criança disso, né? Desse momento que ela aguarda o ano inteiro. Isso faz parte de ser criança, né? Então, aí, ao meu ver, foi uma penitência radical. Mas eu quero ressaltar com vocês a importância, assim, dessas práticas de penitência, essas práticas quaresmais em família. Então, vejam, eu estou falando que a gente não impõe aos outros penitência. Cada um tem o seu discernimento para saber onde o calo aperta, como é que estão as situações e para formular propósitos de mudança, de conversão e tudo isso. Então, a gente não vai fazer uma penitência em família, né? Por exemplo, eu decidi que, sei lá, sábado, sexta-feira, todo mundo vai ficar pão e água, né? Eu decidi. E pronto. E a família fica pão e água, né? Mesmo que eu tenha filhos adolescentes, né? Que em tese já são fortes, aguentam, né? Não são crianças mais. É uma penitência imposta. E o que eu acho que é certo, que de repente parece certo para mim naquele momento, não é o certo para todo mundo, né? Devido às situações de vida, cada ser humano é único. Mas quando a gente fala numa quaresma em família, a gente pode pensar nas práticas de piedade. A isso sim, que a gente decida em família e viva em família. O que são as práticas de piedade? Oração do terço, leitura do evangelho, uma oração pessoal, um tempo de oração pessoal. Isso a gente pode fazer em família. E é muito legal que a gente faça desde as crianças pequenininhas. Eles têm que ver que é um tempo diferente. Isso sim, os filhos têm que ver que é um tempo diferente, que é um tempo de reflexão. Eles têm que ver o exemplo do pai e da mãe que lutam para viver alguma penitência concreta. Por exemplo, pai e mãe que passa sábado e domingo bastante no celular, vão falar, não, eu vou ficar menos no celular e vou dar mais atenção para minha família. Eu vou levar 1 hora no parque
os meus filhos no sábado e 1 hora no domingo. E para nós adultos isso pode ser uma penitência, porque a gente tem uma preguiça às vezes de fazer isso, né? Quando a gente vê, fica sábado e domingo só, sei lá, assistindo TV, só no celular, vendo coisas, vendo memes, vendo videozinhos no YouTube. Então, quando a gente se penitencia dessa forma, faz esse tipo de propósito, as crianças vêm. São coisas leves, elas vêm a gente fazer, então a gente dá o exemplo, a gente educa e ao mesmo tempo a gente não impõe para elas uma obrigatoriedade de uma coisa muito que fique negativa. Porque embora a penitência ela seja, né, em princípio eu pareça ser negativa, né, que você fala, nossa, vou me privar de algo, vou fazer algo chato. Ela é muito positiva. Então, a gente tem que mostrar para os nossos filhos isso. Então, Quaresma não é tempo de você ficar de mau humor, de cara fechada. Quaresma é um tempo de mostrar que você pode dar um pouquinho mais, fazer um sacrifício sem se perturbar tanto, que você consegue, que você está feliz por fazer esse sacrifício. Isso educa os seus filhos, isso vai preparar os seus filhos para viver boas quaresmas quando eles forem adultos. E o propósito de oração é muito bacana a gente formular em reunião de família. Lógico que eu, como adulta, vou ter alguma meta, algum propósito pessoal. Os esposos devem ter, sim, cada um faz o seu propósito pessoal. Mas em família a gente pode fazer uma reuniãozinha. E aí, crianças, olha, tá na quaresma, o que a gente vai fazer para estar mais pendente das coisas de Deus, prestar mais atenção nas coisas de Deus? Vamos lá, a gente precisa de ideia. E daí, eles vão soltar várias ideias. Rezar o terço, rezar 3 terços. Às vezes eles soltam umas ideias bem assim, que você sabe que eles mesmos não vão conseguir cumprir, né? Ir à missa todo dia, rezar o terço, ficar quietinho na missa. Aí você vai falar, ótimo, tal, então vamos peneirando isso, né? Que tal a gente ir à missa juntos um dia a mais na semana, né? Ou em vez de todo dia, né? Que assim, fazendo um dia bem feito, aí a gente vai lá e fala pro filho, olha, você fez um dia, você consegue, porque a gente tem que pensar numa meta que seja possível para eles fazerem. Que se a gente pensa, né? Ir à missa todo dia e você ficar quietinho na missa todos os dias, depende do temperamento e do perfil da criança, vai ser um suplício. Vai conseguir na primeira semana e depois nunca mais. Depois ela já vai não querer ir na missa, vai virar um suplício para você, uma briga de família. É o que a gente não quer, né? Então, você como pai e mãe, você vai fazer o papel de moderador ali. Fala, nossa, que você quer ir à missa todo dia. Que maravilha. Mas você vai ficar quietinho? Eu vou sim, eu vou tentar. Tá bom, então, mas que tal? Vamos fazer uma penitência um pouquinho... vamos fazer um dia na semana que a gente vai junto. E daí o ano que vem você vai estar maior, a gente faz 2, depois no outro ano 3, até que... Quando estiver mais velho, a gente vai todo dia na missa juntos. Mas vamos começar com essa quaresma indo uma vez a mais na semana juntos, se você ficar quietinho. Porque daí você vai fazer para a criança uma penitência que é possível, porque para elas, por mais que a gente explique, tente falar do sobrenatural, para elas, vamos combinar, a missa é chato, né? A missa é um tempo que eles têm que ficar quietinho lá e é uma coisa meio chata, né? Porque eles ficam perguntando, mas já acabou? Tá acabando? Pelo menos os meus fazem isso, né? E eu lembro que quando eu era criança, eu achava assim, eu lembro que eu dormia ali no colo da minha mãe na missa. Então, porque é difícil para a criança prestar atenção, né? Então, mais um dia na semana, por exemplo, dá para eles ficarem quietinhos, né? Dá um dia da semana, dá certo, né? E daí esse dia que você vai lembrar, antes de ir à missa, por exemplo... Olha, lembra, você queria ver uma penitência de todo dia, mas a gente decidiu que vai ser um dia só, então capricha. É hoje o dia, vamos caprichar, tenta prestar atenção, tenta acompanhar os salmos,
Você pode até explicar antes, né, um pouco da leitura que vai ter, do Salmo, do Evangelho, enfim. E faz esse tipo de penitência leve em família. Leve, porque é uma penitência voltada para o aprendizado das crianças. E nós, enquanto adultos, a verdade é que às vezes a gente até uma penitência para nós ter que ficar explicando e cobrando deles, né, a vivência disso. Porque quando a gente se propõe uma coisa para viver em família, não é fácil, não. Porque vai ter aquele dia que a família tá um caos, que um machuca o pé, que não quer andar, que não sei o que, não presta atenção, que a avó liga, que tem distrações, né? Então, é difícil, tem suas dificuldades, mas a gente vai levar isso de uma maneira positiva e alegre. Afinal, são só 40 dias, né? 40 dias é pouco tempo, passa rapidinho, né? A quaresma passa rapidinho, mas vão ter ocasiões de tentação para a gente largar a mão, né? Por exemplo, se a gente combinou de ler uma história da Bíblia infantil todo dia à noite, na quaresma. Isso aí é uma boa ideia de penitência. Esse ano, na quaresma, ou como é quaresma, a historinha de dormir, em vez de ser qualquer uma da sua escolha, não, a gente vai pegar a Bíblia infantil, porque tem vários tipos de Bíblia infantil, e vai ler uma historinha da Bíblia todo dia. Ou seja, uma maneira da criança estar pensando nas coisas do céu. Você lê a historinha, depois de ler a historinha, vocês podem conversar um pouquinho, o que significa essa parábola, o que significa isso, o que a gente aplica para a nossa vida, enfim. Faz uns 10 minutinhos ali de uma conversação sobre as coisas do alto. Para a criança, é como se fosse um treino para fazer uma leitura espiritual, né? Quando a gente faz a leitura espiritual, a gente tem que ter uma bagagem. A gente vai, lógico, aprendendo na leitura espiritual, a gente vai se formando na leitura espiritual, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma bagagem prévia. Tanto é assim que na leitura espiritual a gente começa com os textos mais básicos e daí depois, conforme a gente for tendo mais bagagem, a gente vai lendo textos mais profundos de espiritualidade, não é? E o seu papel de pai e mãe é começar com o basicão, né? Então, a gente vai lá e aproveita e vai contando aquilo. E tudo bem que a criança depois nem lembre, sabe? No dia seguinte, ela vai estar brincando e vai estar nem aí para a quaresma, ao longo do dia. Isso aí não tem problema, você não tem que se irritar, porque é uma criança. Mas você está cumprindo o seu papel. À noite, na hora de dormir, vocês conversam, vai ficando a sementinha da fé na cabecinha delas. E você está ali sedimentando as bases para que essa criança tenha uma vida espiritual fecunda, para que essa criança seja santa. Que afinal, gente, é isso que a gente quer. Os nossos filhos têm que ir para o céu. Se os meus filhos não forem para o céu, então eu fiz mal o meu papel. Lógico, tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio, para ser bem exercido, eu tenho que estar orientando para eles desde sempre. Eu não posso largar no mundo e falar, você tem que escolher o certo. Como assim? Você vai ensinando para eles qual que é o certo, qual que é o certo. Você vai escolhendo junto com eles. O certo é fazer um sacrifício na quaresma. O certo é pensar nas coisas de Deus todo dia. O certo é não deixar Deus só para domingo. Deus só para o dia que eu for casar, né? Um casamento, um batizado. Aí eu vou na missa, né? Uma festa. Quando tá difícil, quando eu tô com preguiça de ir à missa, quando eu tô com um monte de trabalho, é aí que eu mostro que Deus é o primeiro. E isso a gente tem que falar para os nossos filhos e escolhendo bem nós mesmos, a gente escolhendo bem, a gente escolhendo as coisas do alto, para eles irem aprendendo o caminho e que sigam a gente pelo caminho. É muito mais fácil quando a gente segue um caminho que já foi aberto, não é verdade? Você vai fazer uma trilha numa floresta, sei lá, no meio do mato, na praia, sei lá. Você quer escolher aquela trilha que alguém já trilhou, que está aberto, que já
já passaram o facão ali, tem um espacinho, tem rastro de pé e pegadas? Ou você quer ir pelo meio do mato, se cortando inteirinho, passando, não sabe se tem bicho, se tem cobra, não sabe se vai dar certo, para onde que vai dar, né? A gente escolhe a trilha, né? Geralmente uma pessoa lúcida vai escolher a trilha. Por quê? Você fala assim, bom, se aqui tem uma trilha, esse caminho deve levar ao final certo. Ao final da floresta, ou uma clareira, um lugar legal para a gente fazer um piquenique, sei lá, né? Ao topo da colina. Agora, se você vai no meio das árvores ali, você não sabe se de fato você vai chegar ao topo ou não. Você vai ficar rodando e se machucando à toa, né? Então, da mesma forma, os nossos filhos, eles têm mais propensão de escolher o bem, de escolher certo e de exercer bem o livre-arbítrio deles, se eles seguem o nosso caminho, se eles veem a nossa trilha sendo trilhada, né? E eu como pai, como mãe, eu vou estar lá com o facão na mão abrindo o caminho. E a Quaresma é uma oportunidade ímpar para fazer isso. Porque ao longo do ano a gente vai se esquecendo, a gente tem tanta coisa, boleto que vem, multa que vem, sei lá, preocupações, prova, trabalho, prazo, relatório. E a Quaresma é aquele tempo assim que a gente pode parar e falar, puxa vida, olha só, esse ano está passando, eu não estou fazendo muitas coisas, eu posso rever o meu plano de vida, rever a minha trajetória. Esse é o momento da Quaresma. E é um momento que eu vou estar assim, parada e olhando com a bússola na mão, assim, Senhor, qual o caminho que eu vou seguir, né? E os meus filhos vão estar atrás de mim e vão estar olhando isso. Então, entra pelos olhos, entra no coração deles. Quando a gente, de fato, faz penitências, faz jejum, faz algo para Deus. Vamos continuar falando um pouquinho sobre isso após o intervalo, tá bom? Fique por aí, mande esse vídeo, mande esse programa de hoje para os seus amigos, compartilhe. Vamos todo mundo viver bem a Quaresma. Fiquem por aí. Mas não te encontrei. E tu estavas aqui, tão perto de mim, não reconheci. Tantas vezes bateste a porta, eu não abri. Tantas vezes chamaste meu nome, não atendi. Tantas vezes buscaste a mim. Tu me amavas, eu não entendi. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava tapado em mim. Tão dentro
teu segredo. Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim. Diz-me o que é o amor, mostra-me o que é o amor. Onde tu estás, amor? Qual é o teu segredo? Eu te esperava ver, mas não sabia que teu rosto estava gravado em mim, tão dentro em Eu acredito em tua palavra, eu acredito em tuas promessas pra mim. Sem ti me sinto tão vazio, um ser pequeno, tanto frágil, mas estou aqui pra te ouvir. Vem sobre mim com a tua mão e sopra em mim o amor. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Cuida de mim. Eu acredito em tua palavra, eu acredito em tuas promessas pra mim. Sem ti me sinto tão vazio, um ser pequeno, tanto frágil, mas estou aqui pra te ouvir. Vem sobre mim com a tua mão e sopra em mim o amor. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Vem sobre mim com a tua mão e sopra em mim o amor. Ouvi, Senhor, aqui estou. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Ouvi, Senhor, a minha oração. Aqui estou, de joelhos no chão. Não quero mais viver como estou. Confio em ti. Cuida de mim. Você está ouvindo Café com a Bela, com Isabela Bacarim. É um programa para você e sua família. Vem com a gente! Voltamos aqui com o nosso Café com a Bela. Eu tomei meu café aqui no intervalo.
Gente, bom dia para Mari, que falou ali, Teraoca, no Facebook. O Luciano me falou que tinha gente de Quedas do Iguaçu ouvindo a gente. Gente, você que é de Quedas do Iguaçu, mande um oi pra gente no Facebook pra gente saber a sua cara, como é que você é. Porque você tá sempre aí, né? Eu acho que é a mesma pessoa, né? Que tá sempre por aí. Fala um oi pra gente que a gente tá curioso pra saber quem você é. Se é jovem, se não é, se é mulher, se é homem. Mande um oi, tá? Estava aqui falando sobre as práticas da quaresma, as práticas penitenciais, né? Então, a quaresma é esse tempo maravilhoso, é um tempo de graça, gente. A gente sempre tem que pensar assim, tempos de dor na igreja, dor, são, lógico, sofrimentos, mas eles são permitidos porque são tempos de graça. Então, mesmo umas coisas horríveis, por exemplo, a guerra que agora a gente acompanha, né? E a humanidade está sempre em guerra, né? Em algum lugar, em algum momento. Por que Deus permite tudo que é mal? Por que Deus permite? Porque através disso o homem sai purificado. Porque na realidade o ganho em bens de um mal que até o demônio tenta fazer com a humanidade, né? O demônio tenta destruir a humanidade, que a gente brigue entre nós e nos destrua. Isso tudo forja a nossa personalidade, forja a nossa fortaleza, nosso temperamento e nos fortalece. Então, aquela coisa, será que São Paulo teria sido o grande São Paulo se ele não tivesse perseguido cristãos no começo? Talvez não. Porque talvez o fato dele ter perseguido cristãos no começo da sua vida, né, quando ele era mais jovem, né, na sua juventude, ter sido tão ferrenho, lá condenando até ele apedrejou lá Santo Estevão, né, o primeiro mártir da igreja, São Paulo estava lá matando ele. Então, talvez esse remorso, depois o arrependimento dele, tenha sido tão grande que fez ele ver como era importante ele se doar por essa igreja, ele se desgastar viajando, pegando navio e fazendo aquelas grandes caminhadas e travessias e usando toda a eloquência que ele tinha, que era uma pessoa muito intelectualmente capaz, né, para converter tanta gente. Então, veja, até do pecado da nossa vida, até do nosso pecado, Deus tira bens e bênçãos. Então, assim, às vezes a gente pode ter uma tentação, né, de falar, ai, mas é que eu não valho nada porque eu pequei, porque, sei lá, vamos chutar assim um exemplo, né? Porque eu fiz um aborto quando eu era jovem, e agora, né? E agora eu quero me aproximar de Deus, mas não tenho coragem, porque eu tenho esse pecado tão grave que eu carrego. Enfim, sempre é tempo, gente. E às vezes o amor é muito maior. O amor de um pecador é tão grande por Deus, e pode ser muito grande, porque justamente a gente junta esse amor com a nossa dor. A dor de arrependimento. Esse remorso que a gente tem, que vai, lógico, sendo tirado, que Deus não quer que a gente fique com o remorso, porque uma coisa é a gente se arrepender, e outra coisa é a gente só ficar com o remorso, assim, sem fazer nada de concreto, né? Não, Deus, ele mostrou, olha, eu morri por você, então sinta essa dor, sim, você esteve junto, seu pecado esteve lá me crucificando, eu vi esse seu pecado, mas ao mesmo tempo eu já morri. E eu já ressuscitei. Você já pecou. Agora é tempo de renovar, né? Então, a partir do momento que a gente se confessa e se arrepende do pecado, e o padre, na posição ali de bom pastor, fazendo sua função, né, em persona Christi ali, ele nos absolve do pecado, nos perdoa o pecado. Então Deus perdoou. Daí parece que a gente se aproxima de Deus com mais amor ainda. Então eu fiz esse parênteses para mostrar para vocês como assim os tempos de dor e os tempos de penitência, eles trazem sempre uma maior aproximação de Deus.
se bem utilizados. Tem gente que, por exemplo, faz aborto, faz, sei lá, comete 1000 pecados, não está nem aí, e escolhe o inferno. Mas ela escolheu mal. Mas uma pessoa que faz um pecado grave, se arrepende, ela pode ir para o céu, tanto quanto qualquer um de nós, qualquer outra pessoa que não tenha cometido esse pecado. Porque ela se arrependeu e se entrega com dor de amor. E na quaresma, esse período, então, de graça, de grande graça, a gente deve usar esse período para o nosso crescimento espiritual e a gente sempre tem que crescer espiritualmente. Eu tenho falado e sempre repetido, porque é fato. Se eu olhar para mim mesma há 10 anos, eu era a mesma pessoa. E com os mesmos pecados, talvez, que hoje, as mesmas tendências, né? Vamos supor, uma pessoa que é fofoqueira. Ela era fofoqueira há 10 anos, ela continua, às vezes, com a tendência de ser fofoqueira. Tem que se segurar para não falar. Mas aí você olha para trás e fala assim, puxa, mas agora, em vez de eu fazer uma fofoca por dia, ou 10 fofocas por dia, eu estou fazendo uma fofoca por semana, já melhorei em alguma coisa. Então, a gente vai melhorando na nossa vida espiritual. Só que a gente vai melhorando não é automaticamente, é através de luta. Né? Luta e empenho, né? Então, se eu tenho uma tendência para fofoca, eu vou me empenhar, eu não vou ler revista de fofoca, eu não vou entrar na roda de fofoca, né? É um exemplo, né? E isso com todos os pecados, né? Que a gente tenha, né? Somos seres diferentes, temos tendências variadas, né? Se eu sou muito briguenta, então, eu não vou ler aquele grupo do WhatsApp que me incomoda. Se eu não posso sair do grupo, que às vezes acontece isso, né? Um grupo de família, sei lá, que você não pode sair, mas sempre tem gente falando coisa nada a ver. Aí você permanece no grupo, mas não lê. Fala assim, já que eu me irrito, eu não vou ler, para eu não cair na tentação de brigar, né? Não vou ler o que a pessoa escreve. Passo o dedo, passo as mensagens lá e não leio. Então, a gente vai criando mecanismos de luta contra a nossa tendência, nosso pecado, nossa tendência pecaminosa, né? O nosso pecado primordial, o nosso pecado... Esqueci como chama. Lembra como chama? O pecado raiz, o pecado... Lembra, Luciano? Tem um nome, né? É aquele pecado que é o que mais nos... Cada um de nós tem aquele que mais nos aperta, o que mais nos chama ali. E a quaresma é esse tempo que eu posso colocar uma luta mais concreta. Um empenho maior em vencer aquilo lá. Pode ser a fofoca, pode ser o egoísmo, pode ser qualquer coisa. Mas é bom que a gente ponha essas ações concretas e a gente fale em casa. Então, como eu estava falando com vocês antes do intervalo, né? Fazer um propósito de quaresma em família. Para as crianças, eu indico realmente fazer uma leiturinha de textos da Bíblia. Não precisa ser passagens dolorosas da Bíblia. Faz textos da Bíblia de forma geral. Um dia vai ser uma parábola, outro dia vai ser uma coisa mais alegre, outro dia tipo nascimento de Jesus, uma coisa alegre. Mas outro dia vai ser a paixão de Cristo, uma coisa triste, né? Então, mas é uma leiturinha espiritual que você vai estar fomentando nos seus filhos, esse estar com Deus. Olha só, isso é o motivo da nossa vida, essa é a razão do nosso viver. Então, estou com Ele. Então, essa é uma ideia. Mas aí tem várias outras práticas que a gente pode fazer. E é muito bom que vocês façam uma reuniãozinha em família e decidam. Deixa as crianças falarem, deixa as sugestões, porque elas têm que sentir que a penitência que vocês escolheram veio delas. Tá? Eu faço o meu propósito, eu, Isabela, faço o meu propósito, meu marido faz os propósitos dele. Mas enquanto família, ali com as crianças, a gente vai fazer o papel de moderador, ajustar a alguma prática que venha das crianças. Então, você lança algumas ideias de exemplos, né? Gente, tem gente que faz jejum, tem gente que faz isso, tem gente que acorda mais cedo, nos dias da quaresma, tem gente que faz 5 minutos de oração, tem gente que lê o evangelho todo dia, dá os exemplos para eles saberem, né, do que se trata, explica um pouquinho.
E joga, fala, e aí, o que vocês acham? O que vocês querem fazer? Porque é aquela coisa, quando a gente faz um propósito que a gente se decide, aí a gente cumpre. É mais fácil da gente cumprir do que quando é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Chega alguém e fala assim, agora decidi que de agora em diante você não vai comer mais carne. Você acha que essa pessoa vai cumprir esse propósito? Ela pode até cumprir na sua frente, mas depois você vai virar de costas no dia que você não está, ela vai comer a carne, por exemplo, né? Ou vai... Eu já vi muito disso, eu já vi até caso de namorado que decidiu pela namorada, eu quero que você pare de tomar refrigerante, então de agora em diante você não vai tomar refrigerante. Daí o que acontece? A namorada lá do exemplo, ela não decidiu, ela até acha legal parar de tomar refrigerante, mas de repente ela ainda não estava com aquela motivação para parar de tomar refrigerante, não estava no mesmo momento que o namorado. Então o que acontece? A hora que o outro não está perto, você vai lá e enche a barriga de refrigerante, né? Deixa eu aproveitar e tomar refrigerante que meu namorado está longe, né? Então quer dizer, é pior, porque além de não se penitenciar, daí você está ensinando a pessoa a fazer uma coisa escondida. E isso, nossa, é um exemplo péssimo, é uma coisa que a gente não pode deixar que aconteça para os nossos filhos. E com os filhos da gente, a gente tem que exercer a misericórdia como o pai nos ensinou, como o pai que vê o filho pródigo, que está lá horrível, caindo aos pedaços, gastou todo o dinheiro com prostituta e comendo comida dos porcos, e o pai vai lá e abraça. Por quê? Quando a gente abraça o nosso filho, fala, filho, tudo bem, eu vi que você comeu bombom escondido, bombom que a mamãe estava guardando lá, era para domingo e você comeu. Tudo bem, mas você não vai fazer mais, né? Então você mostra a misericórdia. Porque se você pegar uma criança dessa e simplesmente só bater nela, você vai apanhar para você aprender, nunca mais pegar coisa escondida. Resolve. Não, ela vai continuar fazendo as coisas escondidas. E é pior, porque daí todos os pecadinhos dela, que primeiro são pecadinhos, né? Pegar um negocinho escondido, uma mentirinha, daqui a pouco começam a ser pecados maiores, porque conforme a gente vai crescendo, a potência dos nossos pecados vai crescendo também, né? Então, ela vai aprendendo a esconder. E quando um filho esconde tanto da gente, chega um momento que você não sabe mais nem como educar, nem o que você tem que corrigir, porque aquele filho está fingindo, né? Está fazendo um teatro na sua frente, ele é bonzinho. Mas por trás, né, escondido, mata a aula, não vai na escola. Então, ele aprendeu a esconder. E isso é a pior coisa que um pai pode fazer, né? Ensinar o filho a esconder. E a gente faz isso quando a gente é muito agressivo, dá muitas broncas, bate na criança por qualquer desobediência dela. Porque ela fica com medo de apanhar e começa a esconder, né? Isso foi um parênteses, tá, gente? Mas para explicar por que a penitência ela tem que ser escolhida pelas crianças, né? O propósito familiar, deixe que as crianças escolham. Porque aí elas têm chance de cumprir, chance maior de cumprir. Então, se eu me decidir a não tomar refrigerante, ótimo, mas não posso impor isso para os outros. Cada um que decida por si, né? Então, para as crianças, deixa que eles decidam. Se eles decidem, vamos ir na missa um dia mais na semana, tá ótimo. Eles decidiram e daí você vai lembrá-los, né? Lembra, a gente decidiu juntos, foi a penitência que vocês escolheram. Então, Deus vai ajudar, porque Deus que suscitou no coração de vocês essa necessidade. E no fundo é isso também, né? É Deus que nos mostra o que Ele quer da gente. Ele suscita no nosso coração alguns impulsos. Aí cabe a nós decidirmos se vamos seguir ou não, né? Se a gente vai ter coragem, né? No fundo é um passo de coragem, sempre é um passo de coragem. Mais outras ideias de penitência em família. Visitar aquele tio chato, aquela tia chata que você vai visitar, de repente a pessoa não oferece nenhuma água, né? Você pensa 500 vezes que você vai na casa dela, porque você sabe que é uma conversa muito monótona,
chata e nunca tem nada para comer, a pessoa não serve uma água, sei lá, né? Ou uma casa tão incômoda que você vai visitar a pessoa não liga um ventilador e aquela casa é abafada, não sei, né? Então, isso também é um propósito de Quaresma, né? Porque nos faz crescer na caridade, no amor ao próximo. E a gente ama, não é só na alegria, a gente mostra o nosso amor na dor também. Então, suportar uma pessoa chata, um tio chato, uma pessoa doente, amargurada, né? Fazer uma visita aos pobres, aos miseráveis, a um asilo. Dar um pouquinho, a criança pode dividir um pouquinho do, sei lá, comprar chocolate, doar uma parte da mesada para comprar chocolate para os pobres, para crianças que não têm. Enfim, as ideias são inúmeras, né? E a gente deve fomentar isso em família. Tem uma mensagem no WhatsApp que circulou já há uns anos atrás. E volta e meia, e na Quaresma de todo ano eles retornam, né? Papa Francisco fala, substitua o jejum de não sei o quê por não sei o quê. Essa mensagem, eu fui averiguar, é fake, tá? A verdade é que o Papa, sim, ele de fato disse para você visitar os doentes, para você dar atenção para os idosos, para você não fofocar. Mas o Papa Francisco nunca disse assim, olha, não faça jejum de comida, faça jejum de palavra. Não, nunca falou isso para você substituir. Então, isso foi desvirtuado. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque tem gente que não é católica, ou que é católico, mas é meio, sei lá, lesado da cabeça, não tem muita formação e tal. Tá muito, porque a cultura é um pouco dos protestantes, que vem com um pouco essa cultura, sabe? De, Jesus já sofreu por nós, a gente não precisa sofrer mais nada. Então, esse negócio de fazer jejum, de fazer penitência, não tem nada a ver. Isso é coisa de católico, é coisa muito retrógrada, medieval e tal. A gente tem que ajudar o próximo e só. Então, não, tá? Não. O Papa Francisco, realmente, ele falou de... Você pode fazer um jejum de palavras, você pode fazer um jejum de fofoca, você pode... Ele usou esses exemplos, mas ele nunca disse... Troque o jejum de carne, a abstinência de carne, ou troque o jejum. Ele nunca disse, largue isso e faça só isso de ajudar o próximo. Não. A gente pode alinhar as duas coisas. E a igreja nos manda, sim, ter esses dias de jejum e abstinência, né? Quarta-feira de cinzas, depois sexta-feira da paixão, né? Então, é uma ordem da igreja, tá? Sim, Jesus já sofreu por nós, mas a gente complementa na nossa carne o sofrimento de Cristo, como São Paulo nos ensinou. Está lá nos evangelhos, né? Então, cuidado com isso. Porque, às vezes, quando a pessoa fica muito com essa história... não, eu não vou fazer jejum, eu não vou fazer uma penitência corporal, eu não vou acordar mais cedo na Quaresma, sei lá, para fazer uma missa, né? Assistir uma missa às 6 da manhã, por exemplo. Não vou fazer nada que envolva a parte corporal, né? Não vou fazer nada que canse o meu corpo. Mas eu vou ajudar mais o próximo. Geralmente, o que acontece? Essa pessoa fica nessa ideia abstrata de vou ajudar mais o próximo e no final da Quaresma não fez nada. Nem ajudou o próximo, nem fez uma penitência corporal, nada. E a penitência corporal, ela nos ajuda a controlar o nosso próprio corpo, a ver que a gente não dá tudo que o corpo pede, a ver que a gente pode ter um domínio do nosso corpo, ou seja, daí a gente vence a preguiça, começa a vencer a gula. E uma pessoa que domina o próprio corpo, ela domina a própria vontade. Aí essa pessoa, ela está mais apta a amar o próximo, ela está mais apta a se sacrificar pelo próximo. Então, são coisas que andam juntas. O sacrifício corporal sempre foi querido e aceito na igreja. Aliás, isso vem desde os judeus, eles faziam penitência. Lembra que está até escrito, né? João Batista, o pessoal falava, né? Se veste de saco, de cinzas. Então, eles faziam penitência corporal. Não foi uma coisa que só depois os cristãos que inventaram, não? Um hábito, um costume antigo,
dos povos judeus, dos povos crentes em Deus. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês vivam uma boa quaresma, que vocês aproveitem esse tempo para falar muito com Jesus, tá? É muito importante que a gente fale com Jesus. Também, parte de oração. Como é que tá a parte de oração de vocês? Tem vida interior? Estão fazendo ação de graças depois da comunhão? Tem propósitos pequenos que a gente pode fazer. Vou assistir a missa e não vou sair correndo, né? Porque às vezes o padre fala, né? E de paz e o Senhor vos acompanha. Se ele alcançar, né? Porque a pessoa já foi embora correndo. O padre nem terminou de dar a bênção final, né? Então, às vezes, assim, nossa, eu tô com a Eucaristia aqui, vou fazer 10 minutos de ação de graça, vou ficar um tempo agradecendo, em oração, não vou já sair mexendo no celular, né? Então, aumentem a vida de oração. E com Jesus vocês vão decidir o que vai ser legal para vocês fazerem na quaresma, porque é Ele que nos pede, Ele nos mostra o caminho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e aguardo vocês semana que vem no mesmo lugar e horário. Até! Você ouviu Isabela Bacarin com o programa Café com a Bela. Te esperamos quinta-feira que vem às 10 horas da manhã. Desangrándose en la cruz, 1000 moretones vuelven las tinieblas luz.